Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais uma aula deste eixo cultural, que é, como vocês sabem, o meu eixo xodó do coração. Eu queria, para começar, pedir para as que não assistiram ao filme que assistissem. Eu sei que é um filme que tem uma pegada muito filosófica, que tem um ritmo lento, que pode ser muito exigente para quem não tem esse hábito de ver filme de arte, de contemplar poesia, música. Então, quem é mais iniciada nas artes de uma maneira geral vai entender o filme como uma linguagem mais artística, mais poética, mais lírica. Para aquelas que estão acostumadas a um filme com enredo mais linear ou até um drama psicológico, vão sentir uma dificuldade. E eu confesso para vocês que eu assisti esse filme há 15 anos, a primeira vez. Foi um filme que me marcou muito, me impactou demais. E eu sabia da história, foi um filme que me marcou, mas não foi um filme que eu consegui, naquele momento, me deliciar a cada cena, como eu consegui desta vez, ao preparar a aula para vocês. Por tudo, pelo tema, pela minha história de vida, pelos anos que se passaram. A minha experiência agora vendo esse filme foi uma experiência muito mais madura e foi muito mais interessante para mim. Tanto que as cenas que pareciam sem sentido na primeira vez que eu vi o filme, agora se revelaram assim com uma potência simbólica, ou seja, não só não tem agora tem um sentido, como tem milhares de sentidos. A aula que eu preparei para vocês para falar sobre o filme, ela inicialmente tinha 32 páginas de Word. Até posso passar para vocês o PDF inteiro se vocês tiverem interesse, né? Na verdade, assim, se eu for reescrever, porque tem muitas notas soltas, tomadas, daria, claro, menos do que isso. Mas para vocês, eu falo isso para vocês perceberem a densidade, a profundidade do filme. E eu sei que vocês, por mais que tenham tido um estranhamento, conseguem perceber que é um filme muito profundo pela temática, pelas referências bíblicas, pelas tomadas, pelo tema do filme, que é uma história de família, mas que também tem a questão da perda de um dos filhos, o drama existencial desse protagonista que está revisitando o seu passado, a sua história, em um clima de vida completamente diferente da vida em que ele foi criado. Então, o cenário do presente no filme é um cenário muito árido, é um cenário muito moderno, com prédios de aço, com muito vidro, e ele foi criado assim numa família muito tradicional do Texas, com aquele ambiente de aquela casa, aquele lifestyle americano que a gente tem essa imagem, né, dessa família ali da década de 50, 60, aquela casa com a cerquinha branca, com aquele jardim na frente, as crianças correndo e brincando ali, o pai, a mãe e os filhos. E a vida que ele construiu foi uma vida completamente diferente. E ele olha para trás, para essa história dele, e se faz questionamentos que não aparecem de uma maneira linear. Essa história é contada pelas mãos do diretor. O diretor aqui, ele é verdadeiramente o que a gente chama em francês, em francês a gente usa a expressão mise en scène, que é aquela colocada, posta em cena, é a maneira como ele constrói as cenas, orienta as tomadas, é que essa história é narrada. Tudo que ele coloca ali de imagem vai revelando um pouco dos dramas familiares, dos dramas interiores, mas ainda assim, eu digo para vocês que não é um filme cujo teor principal, cujo o fundamento seja uma investigação psicológica ou emocional. Se eu tivesse que classificar, esse filme ele entraria no nosso eixo raízes, porque ele é um drama espiritual, ontológico, é um filme profundamente filosófico com densidade ontológica. E eu já vou começar a dar aula agora para vocês explicando o que é um filme com densidade ontológica. De onde vem essa palavra? Quando eu falo que um filme tem densidade ontológica, eu estou querendo dizer que é um filme que não se limita a contar uma história ou desenvolver personagens, como outros filmes que nós já vimos, como A Festa de Babette, que conta uma história, que narra é um conto ali muito bonito, que tem uma certa profundidade psicológica ali no personagem, mas que o drama existencial, ele não é o núcleo, não é o central, né? Ele toca, o Árvore da Vida toca questões relacionadas ao próprio ser. É isso que eu chamo de um drama filosófico, de um drama com densidade ontológica.
Quais são os questionamentos do filme? É um filme que questiona a existência humana, questiona o sentido do sofrimento, questiona o que é o amor, como amar, como se fazem as escolhas, como as escolhas são feitas, se as escolhas se existe a liberdade humana, qual o sentido da morte, o sentido da espera, da esperança, os condicionamentos afetivos por conta da visão de mundo, a relação entre graça e natureza. A palavra ontologia, ela vem do grego, é uma combinação da palavra ontos, que quer dizer ser, ou seja, o ser das coisas, é um questionamento do ser da realidade, e logos, que é estudo, reflexão. Portanto, ontológico é aquilo que diz respeito ao ser em sua estrutura mais profunda. Quando eu digo que esse filme tem densidade ontológica, eu estou dizendo que ele não trabalha apenas no filme no nível narrativo e nem no nível psicológico ou sociológico, mas no nível da condição humana enquanto tal, ou seja, ele realmente desce as raízes. Vamos pensar assim, né, que os filmes normalmente têm camadas. As histórias, a realidade de uma maneira geral, ela pode ser interpretada em 3 camadas. Num primeiro nível, a gente vai falar de um filme narrativo, comum, que pergunta o que aconteceu, que a atenção gira em torno dos fatos. Eu diria que ele seria um filme que eu caracterizaria no nosso eixo morada, ou seja, aquilo que diz respeito ao movimento exterior da alma humana. Né? Ou seja, são aqueles dramas em que a gente pergunta o que aconteceu, um suspense em que a gente precisa entender e ficar naquela apreensão de quem fez tal coisa, ou qual é a verdade que se oculta por ali. A gente está muito preocupado com o desdobramento do enredo. Um filme, num segundo nível, que seria esse filme psicológico, ele gira em torno da questão dos traumas, das emoções, da mente, e a gente se pergunta por que o personagem age assim. E a gente pode perceber que a Árvore da Vida também tem uma dimensão psicológica que é marcante. A gente procura entender o comportamento do pai, em contraposição à postura da mãe, até o momento do presente do Jack, que é o protagonista, como foi que ele foi ter uma vida que se distanciou tanto da história dele, da história familiar. Mas a verdade é que a maneira como o diretor orienta a produção do filme nos mostra que essa não é a questão principal do filme e que inclusive esse drama psicológico ele é fruto de questões muito mais profundas. E o filme mostra exatamente esse questionamento pela estrutura do ser, né? O que é o homem, o que é o mal. Esse tipo de pergunta, quando ele está presente no filme, por exemplo, os filmes do Ingmar Bergman, nós analisamos já Morangos Silvestres. Então, Morangos Silvestres, ele é um filme muito psicológico, mas ele também tem questões existenciais, questões ontológicas. O Sétimo Selo é um filme com densidade ontológica. A gente até pode colocar no elenco dos filmes do ano que vem, ou de repente eu posso fazer paralelamente se vocês tiverem interesse. Mas é bom preparar o terreno e fazer e dar aulas paralelas, né, que nos indiquem tudo aquilo que a gente pode extrair do filme, que é a minha ideia aqui na análise da Árvore da Vida, é casar com a questão do condicionamento afetivo, da fortaleza, da liberdade, com aulas que eu já dei em outros momentos para vocês, e até nesse módulo desse mês. Então questões como o que é o homem, o que é o mal, qual é a origem do mal, existe liberdade humana, o sofrimento tem sentido, existe ordem na criação, existe um arquiteto por trás da criação, o amor redime, o tempo destrói, o tempo purifica. Tudo isso são questões ontológicas em que o enredo é quase um pretexto para tocar em algo mais fundamental. Neste filme, por exemplo, não estamos diante de um pai rígido e um filho dividido. Nós estamos diante de perguntas como: a natureza humana é essencialmente boa ou ela é corrompida? E se ela é corrompida, ela é definitivamente corrompida ou ela é apenas manchada e ela ainda assim permite uma busca pelo bem? O mal está apenas nas circunstâncias ou ele pode se enraizar no coração? A graça pode elevar aquilo que foi ferido, ou a graça e a natureza são como água e óleo que não se misturam. O sofrimento é absurdo e a gente simplesmente tem que diminuir a possibilidade de viver o sofrimento, ou esse sofrimento participa de uma ordem maior e é integrado em uma realidade de sentido, que
que a gente não a veja, ela existe. Que ainda que a gente não a assimile e compreenda, ela existe. Somos determinados pela infância ou somos livres para integrar o passado a uma visão de mundo que nós mesmos somos capazes de projetar e escolher? Perceba que essas perguntas, elas não pertencem apenas a um nível psicológico, elas pertencem à estrutura do ser humano. Independente de eu ter crescido num determinado ambiente, ter tido uma determinada educação, ter uma estrutura afetiva ou não, ou uma pessoa numa realidade histórica ou geográfica completamente distinta, ela vai ter que enfrentar essas questões. A questão do mal, do sofrimento, da morte, da liberdade humana, ela é atual e presente no século I, no século II, no século III, na China, no Havaí, aqui. São questões que elas atravessam a natureza humana. Outra característica de um filme ontologicamente denso é que ele amplia o nosso horizonte. E foi esse o objetivo com o qual eu escolhi o filme. Foi que vocês pudessem refletir. É um filme que ele convida o espectador a participar, a completar aquelas indagações que são levantadas pelo diretor. Então é um filme que exige a nossa reflexão e a nossa participação mental. Ele não fecha o drama no indivíduo e nem o drama naquelas cenas, naquele tempo. Não é um filme assim que acabou, subiram os créditos e a gente já tem a mensagem dada. A gente já... Não, é um filme que perturba, no bom sentido, que levanta um pouco aquela poeira que está sentada e que a gente se habitua no dia a dia a ir passando e vivendo cotidianamente sem se perguntar das questões mais profundas da realidade, que a gente deve, que a maneira com que nós as respondemos vai definir como será a nossa vida. Então a gente precisa enfrentar essas questões. O Árvore da Vida insere o drama do Jack em uma ordem muito maior. A história da família é intercalada com a criação do universo. O que o diretor, o Terrence Malick, está dizendo? O drama de uma alma participa do drama do cosmos. Uma alma está integrada a uma realidade muito maior que a antecede e que a sucede, que a ultrapassa. Então, essa história ela tem sentido em si, mas ela também tem sentido dentro de um todo muito maior. Um filme filosófico assim, ele costuma valorizar o nosso silêncio, a contemplação, que é um tema que eu vou abordar ainda ao longo desse ano, mas que no próximo mês eu já vou falar para vocês sobre a importância do silêncio, sobre como cultivar esse silêncio, como é ótimo, mas a forma com que você inserir o silêncio na sua vida ajuda você a recuperar o sentido perdido do cotidiano, das atividades rotineiras. Se você não para e dá um passo atrás e silencia e olha para sua realidade mais ou menos de fora, ou melhor, de cima para baixo, você fica o tempo inteiro muito reto do chão, muito acachapado na realidade. E você não consegue se deslocar. E a arte ela tem essa possibilidade de fazer esse deslocamento da contemplação, para a gente olhar a realidade e atribuir sentido. Ver luzes e sombras que a gente não consegue ver quando a gente está muito metido, inserido na cena. Então aqui, por exemplo, eu estou gravando. Eu não sei exatamente onde é que tem luz, onde é que tem sombra, onde aparecem os traços do meu rosto, onde minha maquiagem reflete, onde tem determinadas falhas. Mas para quem está me gravando, para quem está me vendo de fora, ver onde a luz bate, onde a luz não bate, aquilo que reflete. E é assim que a gente deve fazer com a nossa vida. Ter esse olhar artístico de quem sai, contempla e vê, olha, aqui é um foco de luz, aqui é um ponto de luz, eu preciso aprender a observar essa luz. E o que é mais lindo desse filme é porque esse jogo, todo esse jogo poético, ele se debruça, esse olhar artístico do diretor, ele se debruça sobre a vida de uma família, que provavelmente é a vida que vocês têm. Que é a vida que todo ser humano nasce numa família. Então, se a gente não tem, no sentido de não é casado e não tem filhos, a gente veio de uma família assim, que ela não necessariamente vai ser desse jeito, com essa estrutura, pai, mãe, irmãos, vivendo numa casa, mas a gente consegue de alguma forma, justamente porque ele aborda questões universais, olhar a nossa história, passada e presente, com esse viés, com essa contemplação artística, em que a gente aprende um pouco com o diretor a jogar luz em determinados momentos que para a gente poderiam passar opacos.
Então, ele usa imagens simbólicas, muitas imagens simbólicas, ele desacelera o ritmo justamente para permitir reflexão. Então, vejam que hoje o cinema, o que o cinema faz? Ele acelera vertiginosamente as cenas, as crianças elas ficam hipnotizadas e quando elas voltam para a realidade, eles acham a realidade entediante. E esse é um filme que faz o contrário. Ele desacelera o ritmo normal da vida para que a gente, ao contemplar, olhe para a nossa vida e consiga, de alguma forma, ver as brechas da luz, do silêncio, da poesia, do sentido, do amor que transborda pelos acontecimentos. E assim permite que a gente tenha reflexão, que a gente pare, pense, que a gente construa respostas, que a gente teça interpretações. Aqui eu vou fazer algumas interpretações, mas essas interpretações, por estarem diante de um símbolo, elas não são fechadas, elas permitem outras leituras. Diferente de um drama que esteja naquele primeiro nível narrativo, em que quem matou fulano de tal não cabe interpretação. O filme revela e cabe a gente falar, olha, tem um spoiler aqui, se fulano matou ciclano, é essa a história do filme. Então o enredo é mais linear e mais simples, mais fechado. Neste filme não. Então a chave simbólica que eu vou sugerir para vocês, ela não impede que vocês tenham as suas próprias, né? E como é que a gente sabe se uma chave interpretativa é legítima ou não? Se ela se sustenta argumentativamente. Se você consegue pensar, refletir, trazer outras referências, e isso vai fazendo com que a sua interpretação, ela não sempre partindo daquele referencial, né, que você consiga ir atribuindo sentido e retirando significados sem forçar também aquilo que o diretor oferece. Não dá para dizer que, por exemplo, que uma questão do filme é a infidelidade, o adultério, a capacidade de resistir às tentações. Não aparece nesse sentido o adultério, não aparece. Isso não é um tema do filme. Então não dá pra gente ir por aí. Mas se a gente for falar sobre o sofrimento, sobre a morte, sobre a relação marido e mulher, tudo isso que está dentro do enredo do filme nos permite muitas elaborações e muitas elucubrações a partir das cenas. Abre também espaço para transcendência. Então a gente pode dizer, inclusive, que Deus, a providência divina, é um personagem do filme. É alguém que está sendo interpelado, é alguém que atua e age na própria forma com que a luz é colocada em cena, ela, na maneira como a criação, como ele é um personagem invocado, inclusive, é evocado várias vezes, em que a mãe pergunta onde tu estavas quando tudo aconteceu. I gave him to you, quando ela fala, né? Ou seja, eu dei para você, então ela se comunica com Deus. O menino também fala. A figura divina é um personagem também, então tem essa abertura para a transcendência, para o sentido, para algo sobrenatural, sem que isso seja um sobrenatural do filme de terror, por exemplo. Não é isso. Então é mais uma relação da alma com a providência, é a alma chamando, clamando por essa transcendência. Esse filme não se satisfaz com explicações funcionais, ele pergunta pelo fundamento. Antes de entrarmos, então, na dimensão formativa e espiritual do filme, já percebemos que estamos diante de uma obra que não pode ser analisada como um drama familiar comum, porque a gente vai muito além da camada narrativa e psicológica e vai chegar à camada ontológica. O Terence Malick, ele não é um diretor interessado em narrativas lineares, nem conflitos resolvidos por diálogos explicativos ou por enredos que são revelados. Outro filme do diretor que eu também quero analisar com vocês é Uma Vida Oculta. Inclusive, ele estava para ser analisado em 2024, que foi o ano do falecimento da Isabel, que foi um ano em que eu acabei saindo um pouco daquela programação inicial. Mas eu vou voltar a analisar esse filme com vocês, porque é um filme que também tem esse drama de densidade ontológica. E eu queria muito que vocês assistissem, até para vocês irem se acostumando a esse tipo de leitura da realidade, que é ajudada por esse mediador que é o artista. O artista, ele é um mediador do sentido da realidade pra gente. O Terence Malick, ele estudou filosofia de fato. Então isso que eu tô falando para vocês não é um achismo meu, é algo intencional na obra dele. Ele traduziu Heidegger, que é um autor contemporâneo, é o filósofo mais influente contemporaneamente.
E o seu cinema carrega essa marca, né? Ele não quer apenas contar uma história, ele quer tocar a estrutura do ser, do tempo, da memória, que são temas da filosofia heideggeriana. Os seus filmes não se assistem apenas, a gente não fica como espectador. Eles nos atravessam, nos instigam a uma resposta existencial, eles nos chamam a uma vivência, a uma experiência artística. Lançado em 2011, exatamente há 15 anos, que foi quando eu assisti quando o filme lançou no cinema, ele não segue um modelo clássico de começo, meio e fim. É um filme que se organiza como memória. Uma memória que não é cronológica também, é uma memória afetiva, fragmentada, associativa. O filme é construído como um grande mosaico de imagens, quase como um quadro impressionista. Não existem longas explicações, mas existem cenas muito longas que nos convidam à reflexão, à contemplação, à, como é que eu vou dizer? À reflexão mesmo. Ele nos permite entrar esse silêncio interior e a sussurrar, né? A sussurrar respostas, a sussurrar mentalmente mesmo. Olha, isso tem momentos assim que aparecem passagens bíblicas e a gente se lembra, né? Olha, isso é a criação, isso está em Gênesis, isso está na carta de São Paulo aos Romanos, isso é o livro do Jó. Ela está chamando a Deus aqui, ela está rezando. Então a gente vai contemplando e sussurrando respostas àquilo que o filme nos convoca. O espectador ele não é conduzido pela mão no caminho que ele deve atravessar. Ele é convocado a participar e trilhar o seu próprio caminho espiritual e reflexivo por meio das cenas. Essa experiência ela é intensificada pela fotografia do Emanuel Lubezki. E aí, o que a fotografia faz no filme, né? Então, a fotografia, ela é totalmente intencional. Como é que a gente observa a fotografia? A fotografia são os ângulos que a câmera pega. A fotografia é a maneira como a luz incide, se ele vai usar uma luz mais artificial, se ele vai usar uma luz mais natural. A câmera no filme, ela raramente está estática, ou seja, a gente caminha junto, tem um tom um pouco documental, mas muito sutil. É mais como se nós fôssemos um observador que participa dessa cena, como alguém que estivesse voltando ao passado junto com o protagonista, do que alguém que estivesse no momento presente, aquela característica do documentário, que nos traz assim para uma cena de uma maneira muito agressiva. Então a câmera ela se move quase como se fosse uma respiração. Sempre tem muita luz natural que atravessa cortinas, que atravessa folhas, janelas. Então a gente sente aquele clima de casa, né? Em que a luz vai entrando pelas janelas, aquele clima da luz cotidiana atravessando a nossa vida. O ser humano, ele frequentemente é enquadrado pequeno diante da natureza. A gente percebe que ele tem muitos planos assim que ele pega de baixo para cima, que aí ele pega uma criança, um homem pega uma árvore enorme, a copa de uma árvore, o céu. Ele sempre faz essa projeção de que o homem é pequeno diante do cosmos e consegue infundir essa noção de que existe algo maior, superior, o que nos traz a uma presença da transcendência no filme. A luz não é apenas um recurso estético, não é apenas para aquela cena ficar bonita, muito embora ela fique, as cenas são belíssimas no filme. Ela sugere a presença de algo maior que envolve e sustenta os personagens, é como se desse aquele plano mesmo em que estão inseridos os protagonistas. Já o mundo adulto de Jack é filmado com muito concreto, vidro, aço, linhas verticais, dá uma noção fria, uma noção de secura, que contesta com esse clima orgânico da infância. A própria linguagem visual já nos instala no drama, que existe um deslocamento entre a natureza viva do passado e a modernidade fragmentada do presente, que é fruto das escolhas que ele fez. Quanto ao enredo, para a gente falar um pouquinho assim, tentar organizar o fio da meada, ele acompanha a infância do Jack O'Brien no Texas, nos anos 50, a sua relação com o pai, que é rigoroso, mas muito presente, a mãe sensível, doce, delicada, brincalhona, mas muito feminina, imagem muito feminina, né? E o pai às vezes extrapola essa imagem da masculinidade porque ele tem uma força que dialoga ali com a violência. A presença dos irmãos e a morte de um deles, sendo que essa morte desse irmão, ela não se dá
no início da infância. Ela se dá, ele já tem 19 anos quando ele morre, então ele já é um adolescente, mas a maneira como ele cruza as imagens é como se esse acontecimento da morte do irmão tivesse atravessado e ressignificado todo o passado. Então ele mistura momentos de sofrimento dos pais, o momento em que a mãe soube da morte do filho, que morre na Guerra do Vietnã, com cenas do passado. Então, essa morte, ela atravessa o passado e quando você olha para trás, você mistura, você não sabe em que momento essa morte aconteceu. Então, sugere até que quem morreu foi uma criança, porque quem morreu pro irmão foi uma criança. É como se fosse ele perdeu aquele irmãozinho com quem ele tinha brincado. Por mais que ele tenha crescido e tenha morrido com 19 anos, a memória da morte, ela afeta todas as lembranças que ele teve na infância. Então, sempre aparece esse menino mais novo, que era um menino muito dócil, muito parceiro. São 3 irmãos, é o irmão do meio que morre. E paralelamente a gente vê esse Jack adulto, aparentemente bem-sucedido, porque começa o filme, né? Ele tá numa mansão, ele mora numa casa enorme, depois aparece ele no trabalho, aparentemente coordenando projetos, então dá uma ideia ali que ele é um arquiteto, um engenheiro, que também é bem simbólico, né? Que ele trabalha com projetos, construindo casas ou prédios que não tem nada a ver com aquilo que foi a infância dele, como se houvesse uma renegação. E esse primeiro momento em que aparece ele na casa dele, tem a cena de uma mulher que a gente não sabe se é esposa, se é namorada, se é amante, não sabe qual é a relação que eles têm, justamente porque é uma relação que não tem uma conexão, não tem ali um vínculo estabelecido que se torne claro no filme. E a intenção do diretor é justamente mostrar que, seja qual for o nível dessa relação, é uma relação fria e eles são afastados, ou seja, ele não tem o vínculo ali, não é uma mulher que ele se relacione, não está próxima a ele, não é uma parceira afetiva, não é alguém com quem ele tem uma cumplicidade, tem uma intimidade conjugal. E o filme vai muito além disso. Em determinado momento, ele interrompe a narrativa familiar e nos conduz à criação do universo, que é uma cena que normalmente provoca resistência, porque são 17 minutos da criação do mundo. E eu sou apaixonada por essa cena. Gente, pra mim uma das cenas ápices do cinema. Então tem uma música clássica tocando no fundo, começa umas luzes assim, e vem uma explosão. É como se fosse assim, é toda a relação, o relato do Gênesis. Não que no Gênesis tenha o Big Bang, né? Então ele mistura isso com dados científicos. Mas tem a separação da luz e das trevas, a criação dos mares, a criação dos vegetais, das algas, e desde as primeiras moléculas e aquilo que vai crescendo, e aí tem os dinossauros, a subjugação dentro do mundo da natureza, um dinossauro que subjuga o outro, aparece um colo de um útero dilatando e depois um bebê. É linda aquela cena, não sei se vocês conseguem perceber. Então tem o colo do útero de uma mulher que vai parir. Então, a abertura do colo de útero, isso é o início da vida humana. É muito belo e a maneira como ele coloca é tudo muito poético. Então, são 17 minutos de pura contemplação. Aguentem com calma, fiquem degustando e pensando tudo aquilo que a gente já leu na Bíblia e às vezes parece assim rápido demais, né? Então, assim, em poucos versículos a gente tem ali eras e eras e eras da criação do universo, né? O que são aqueles 6 dias em que Deus criou o céu e a terra. E o Terrence Malick faz isso e é bom que seja lento no filme, porque para a gente conseguir entrar nesse clima de que foi uma passagem de tempo que perdurou na história. Então, houve a criação do próprio tempo. Então, isso tem que se demorar na contemplação. Então, para muitos espectadores, essa parte parece excessiva ou desconectada, mas ela é essencial. E aí, vamos voltar, né, agora para o início do filme. Qual é a epígrafe do filme? Bom, um filme que tem uma epígrafe assim clara como esse filme, para mim ele já tem uma cara de um livro. Já tem esse pendor literário que normalmente quem tem epígrafe é livro. Epígrafe é aquela frase inicial que serve como chave interpretativa da história, que nos indica, a não ser um livro como Vermelho e Negro, do Stendhal, que são umas epígrafes que ele próprio inventa, é a coisa mais maluca ali. Ele inventa os autores e tudo, enfim. Só um parênteses para dizer que às vezes as epígrafes elas não querem dizer muito. Mas normalmente sim. E no caso do Árvore da Vida, a epígrafe é uma passagem do livro de Jó. Quem ainda não leu o livro de Jó, é um livro que vale a pena ler na Bíblia, no Antigo Testamento. Nem sempre os textos do Antigo Testamento são textos também lineares, acessíveis, e a história de Jó mostra
um homem muito piedoso, muito bom, mas que tinha muitas posses e ele é questionado, né? Deus tem um diálogo, um debate entre Deus e o demônio que diz assim: olha, é muito fácil Jó te servir. Ele te serve porque ele tem tudo, mas eu queria ver se você tirasse tudo dele, se ele ia continuar te servindo. E aí, Deus, no Antigo Testamento, né, resolve então mostrar para o diabo que Jó era um filho, sim, fiel e que ele resistiria a todas as tentações, todas as provações da vida. E começa a acontecer todas as desgraças na vida de Jó. Então, ele perde todos os bens, ele perde a família, perde os filhos, ele fica muito doente. E os amigos começam a dizer que tudo isso aconteceu com Jó porque ele tinha algum pecado. E ele fica muito chateado, porque assim, aí ele se revolta com Deus e assim, olha, estão querendo dizer que eu estou perdendo tudo, eu sou fiel a ti sempre, mas eu estou perdendo tudo e estão questionando a minha fidelidade a ti, isso eu não suporto questionar. Então é por isso, Senhor, eu nunca pequei contra ti, por que está acontecendo tudo isso comigo? Ele começa a interpelar a Deus assim, mas com muita confiança. E aí o Senhor fala, onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? O que que isso faz? Coloca Jó no lugar dele. Tipo assim, meu filho, eu sei o que eu tô fazendo. Fica aí no teu lugar, quem és tu? É como quando a gente corrige um filho, quando o filho vem falar, mamãe, eu não sei o que, eu vou tomar esse remédio horrível, eu vou morrer, você não me ama. Fala assim, meu filho, quem és tu para saber o que que é um remédio? Eu sei o que é um remédio, eu sei o que eu tô fazendo contigo. Quando tu estavas nascendo, eu já era formada, já tinha outros filhos. Então é mais ou menos isso que Deus faz com Jó. E é esse início que é a chave de leitura para o filme. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Essa pergunta molda toda a estrutura da obra. O sofrimento da família, ele não é apresentado como um episódio isolado, mas inserido dentro de uma ordem cósmica. Ou seja, eu sei, Jó, o que estou fazendo contigo. Eu te conheço antes da fundação do universo. Eu lancei os fundamentos desse universo e dessa realidade que te parece agora tão hostil. O filme não oferece uma explicação racional para essa dor, mas oferece uma ampliação do horizonte. Então, assim como Jó, a mãe pergunta a Deus: onde estavas tu, Senhor, quando isso aconteceu? Então, quando ela perde um filho, ela tem essa reação natural de perguntar: por que não me amparaste? Eu sempre fui fiel a ti. E ela, desde o início do filme, mostra que ela foi criada, educada por freiras e tinha essa piedade de uma maneira muito natural e muito enraizada. Era uma mulher de fé. E a resposta do filme, ela não vem como argumento, mas como uma revelação da grandeza da criação. É aí que se insere essa cena estendida da criação do universo, que é o que dá medida a todas as coisas. E também o enquadramento das cenas, de nós sermos pequenos diante do universo, ou seja, de confiar que não só o universo é muito maior do que nós e as nossas dores, como nós estamos inseridos numa ordem que tem sentido. E nós não somos seres anônimos nessa realidade, mas seres queridos, amados e escolhidos por Deus para virmos à existência. Além do livro de Jó, existem várias outras referências bíblicas. Porque, de fato, um filme com densidade ontológica, ele até poderia fazer uma incursão em questões existenciais que evocasse, por exemplo, uma explicação mais mitológica da realidade, mas é muito difícil, sobretudo quando você está enfrentando um drama de uma família americana, de uma família ocidental, você não abordar esse assunto de um ponto de vista da teologia bíblica, porque é a explicação da realidade que fundamenta os dramas, inclusive, de uma família americana da década de 50, para a gente pensar. Então, uma família, a não ser que ela seja uma família hindu, normalmente esses dramas psicológicos e existenciais que nós vivemos, eles vão encontrar explicações e vão encontrar o seu horizonte de significados dentro da tradição religiosa a qual nós pertencemos. Então, mesmo que a família não fosse uma família praticante cristã, seria uma família que alguma influência da Bíblia teria. Então, artisticamente, essa referência, ela é necessária, ela é coerente com a perspectiva psicológica dos próprios personagens. Ela é fidedigna a um contexto histórico, ela não é anacrônica, digamos assim.
Seria anacrônico se eu pegasse os gregos e tentasse interpretar um conflito ali na época pré-socrática a partir do livro de Jó, do Gênesis. Não, mas os dramas de uma família da década de 50, de uma família cristã, eles são interpretados e enfrentados com esse horizonte, com esse matiz teológico da tradição judaico-cristã. Então, além do livro do Jó, a gente percebe ecos evidentes do Gênesis. Então, o Gênesis, tanto nesse relato da criação, porque é uma criação que aparece ali na sequência dos fatos que o Gênesis aponta, da criação, da separação, da luz das trevas, da criação das águas, da água e do continente, na sequência da ordem da natureza, da alma natural, né? Que então, a alma dos vegetais, como os vegetais foram criados, alma no sentido vegetativo aqui, da força vital que está nos vegetais, nas moléculas das bactérias, depois dos animais nos homens. Então, essa narrativa ela segue essa sequência bíblica. Na própria infância idílica que lembra o Éden, né? Então, as árvores, água, inocência. O nome do livro, Árvore da Vida, né, gente? É uma referência bíblica expressa. A gente não tem como fingir que não é essa, né? Então, é um diálogo com a tradição judaico-cristã. A Árvore da Vida, que é a árvore que a árvore também passa essa ideia da transmissão, ela evoca essa noção da família. A gente veio trabalhando desde o livro de Edith Stein com essa dimensão da árvore, o significado da árvore, que é um significado muito presente aqui na comunidade. Também na queda, no tema da queda, no tema do bem e do mal, da ambiguidade do pai, por exemplo, e na queda pessoal do próprio Jack, quando ele descobre ali, entrando na idade da razão, a sua própria inclinação para o mal, quando ele experimenta inveja, ressentimento, agressividade, culpa, porque a culpa é um reflexo da consciência moral. Há uma expressa referência à carta de São Paulo aos Romanos, em que ele fala, né, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Ou seja, ele está vivendo esse drama da consciência e da tentação que a gente viu na origem da alma, da inquietação da alma. Que de onde vem essa nossa inclinação para fazer o mal, mesmo quando a gente quer o bem? Por que a gente acaba fazendo o mal? Por conta do pecado original. E isso se manifesta de uma maneira consciente, clara, e pode convocar a culpa com a idade da razão, que é mais ou menos aí que acontece. Então, esse conflito interior entre querer o bem e fazer o mal. A esperança na carta de São Paulo aos Romanos, em outro capítulo, né, quando a criação inteira é descrita como gemendo em dores de parto, aguardando redenção. A cena da praia, que é uma cena que evoca imagens do Apocalipse, a gente pode pensar ainda que é como se fosse uma cena da reconciliação, embora a gente não possa chamar essa cena de céu, da experiência de céu e de paraíso, porque em que consiste o paraíso? O paraíso consiste na contemplação da beatitude, então não aparece ali essa união, essa comunhão definitiva com Deus, mas aparece a reconciliação. Aparece o pai reconciliado, abraçando o filho, o irmão morto, a mãe e o pai andando de mãos dadas. Então todos aqueles dramas, eles se resolvem ali naquela cena. Não há mais mágoa, não há ressentimento, não há sofrimento. As lágrimas são enxugadas, a memória é pacificada. E no centro de tudo, além dessa epígrafe de Jó, tem a primeira reflexão da mãe que abre o filme, que ela diz que desde pequena ela aprendeu com as freiras que existem dois caminhos na vida, o caminho da natureza e o caminho da graça. E isso é profundamente teológico. Isso é Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Essa afirmação organiza toda a tensão dramática. A natureza aparece como força, ambição, desejo de afirmação, e a graça como doçura, entrega, misericórdia, capacidade de sacrifício. Mas o filme, muito embora mostre isso como forças antagônicas, ele não opõe simplesmente o bem e o mal. E aí vem a fineza do diretor mesmo. Ele mostra uma natureza ferida, mas que deseja o bem, que tenta alcançá-lo pela força, mas que não se rende à graça, que seria o que poderia ajudar a consecução desse bem. Então, a figura do pai, por exemplo. O pai, ele ama, o pai quer o bem,
mas ele quer da forma errada, ele quer pela força, ele acaba tendo objetivos que não são os objetivos compatíveis com a verdadeira felicidade. São objetivos muito dominados por uma noção natural de sucesso, de felicidade. Então, ele sempre está se comparando com o vizinho, ele é muito frustrado profissionalmente, ele vê que as suas capacidades e habilidades estão aquém daquilo que ele gostaria que tivesse sentido como realização natural nessa vida. Mas, e aí ele quer que os filhos não sofram isso, então ele fica o tempo inteiro puxando os filhos para serem fortes, competentes, bem-sucedidos. E assim ele acaba oprimindo e desvalorizando e humilhando os filhos muitas vezes. Então, mas a intenção é boa. Entendem? Ele quer o bem dos filhos, ele não é um pai sádico que quer ver os filhos sofrendo, ele quer o bem, só que ele não sabe realizar esse bem. E a graça, que é a figura da mãe ali, que não elimina o sofrimento, mas o atravessa com confiança. Ela também não tem a força para se impor com relação à natureza, que é como a graça age, né? A graça, ela não força a natureza, ela atua na natureza que se coloca disponível. Portanto, gente, acho que aqui já está claro, né? Que a Árvore da Vida não é o filme apenas sobre uma família americana da década de 50. É uma meditação sobre criação, queda, conflitos interiores, sofrimento, possibilidade de reconciliação. Um drama metafísico filmado em forma de memória. E nesse horizonte, onde graça, natureza, liberdade e transmissão de um legado se entrelaçam, é que nós vamos agora aprofundar a nossa análise. Tudo isso era o preâmbulo. O núcleo do filme, por que esse título, né? O que é a árvore? A árvore da vida é a árvore da transmissão da vida. A árvore, ela tem essa dimensão, né? De ser a semente que cresce, brota e lança novas sementes. A árvore, ela é um símbolo dessa transmissão da vida, da formação. Ela é um símbolo do legado, onde tem as raízes, qual é esse solo em que as raízes estão fincadas, como vai surgir essa semente que é lançada dessa árvore. Um filme que trata da formação humana ali, da formação daquela alma, da formação das memórias, sobre aquilo que forma silenciosamente a alma. O Malick, ele não constrói uma narrativa linear, mas uma atmosfera. A memória, ela não é cronológica, mas é uma memória ambiental. Tanto que, como eu falei para vocês, a gente sofre a morte do filho ao longo das cenas da própria infância, antes dele. Então, não é que ele morre daquele jeitinho que a gente viu. Ele morre muito mais tarde. A gente nem vê o menino com 19 anos. A gente não tem um personagem, um ator que encene o menino que morre. Mas a gente sofre o luto daquela criança, daquele lourinho que estava ali pelos seus 7, 8 anos. É esse luto que a gente tem. Justamente porque a memória é uma memória não cronológica, mas é uma memória afetiva e atmosférica. O que vemos não é apenas o que aconteceu com Jack, mas o clima afetivo que moldou a sua interioridade. Logo no início, a mãe enuncia essa chave antropológica desses dois modos de viver, caminho da natureza e da graça. E à primeira vista, parece que é colocada em cena essa oposição simples entre dureza e doçura, entre rigor e carinho, entre acolhimento e rijeza. Mas o filme é muito mais sofisticado que isso. A natureza aqui, ela não significa maldade. Ela significa força, afirmação, desejo de reconhecimento, necessidade de grandeza, que é essa natureza ferida, eu anotei aqui a frase da mãe inteira, deixa eu ler para vocês. Então vamos ver exatamente o que a senhora O'Brien fala, porque é muito importante essa reflexão que ela faz no início do filme. As freiras nos ensinaram que existem dois caminhos na vida. Então a gente já vê aqui a referência que são freiras. Que são freiras? São mães espirituais, são pessoas da tradição católica. Então aí fica muito bem inserido, que é uma família católica, ela teve uma formação católica, tem uma visão católica de mundo, e que fala do caminho da natureza e o caminho da graça. Você tem que escolher qual vai seguir. A graça não tenta agradar a si mesma, aceita ser desprezada, esquecida, odiada, aceita insultos e feridas. É a figura Christi aqui, né? A natureza só quer agradar a si mesma.
Faz com que os outros a agradem também. Gosta de dominar os outros, de fazer as coisas do seu jeito. Encontra razões para ser infeliz quando o mundo está brilhando ao seu redor. Quando o amor sorri através de todas as coisas. Elas nos ensinaram que ninguém que ama o caminho da graça terá um fim ruim. Eu serei fiel a ti, aconteça o que acontecer. Ou seja, ela faz uma oração também. A natureza, ela é bem representada aqui pelo pai, né? Que quer agradar a si mesmo, que quer fazer com que os outros o agradem também, que gosta de dominar os outros, ou seja, que ela segue sempre a sua própria realização. A natureza, ela quer se realizar. Ela quer... É como se a gente pensa assim, o que a natureza quer? Ela quer sobreviver. E essa sobrevivência é a realização de si. Mas a graça, ela não quer sobreviver, ela quer se entregar, ela quer fazer viver ao outro. Ela aceita ser desprezada, humilhada, odiada, porque o objetivo dela não é focado em si mesmo, mas é fazer o outro viver, que é o que Cristo faz. Então, o Pai, aqui, ele encarna essa natureza. Só que a gente tem que pensar também, que foi uma reflexão que eu fiz com meu marido, que a gente viu o filme, porque essa visão da natureza também é uma visão da natureza ferida pelo pecado. Não está no plano inicial de Deus que a natureza seja assim. A natureza, ela é feita para realizar, mas realizar o plano do amor de Deus sobre todas as coisas. Então, quando a gente pensa assim nas próprias catástrofes naturais que existem, terremoto, vulcões que explodem ali e que queimam tudo ao redor, que entram em erupção, maremotos, tsunami. Essas catástrofes naturais, elas também são consequência do pecado original, porque o pecado original ele gerou um distúrbio, uma perturbação na ordem cósmica. Então a natureza ela também se apresenta de uma maneira ferida pelo pecado. E o Pai tem também essa natureza ferida, mas por ser essa visão católica, que é a visão que tem uma antropologia verdadeira, a nossa natureza, ela não foi. E eu vou explicar por que é verdadeira. Porque a gente pode perceber que a nossa natureza é ferida, manchada, mas ela não se tornou uma natureza impossível de alcançar o amor. Ela precisa o quê? A natureza ela precisa ser cultivada para deixar a graça atuar, mas a graça pode atuar sobre a natureza. Este é o tema do filme. A ação da graça na natureza ferida. A natureza é ferida, mas ela precisa ser transformada e transfigurada pela graça. O Pai, ele ama. Por quê? Porque ele tem o fundo do amor, só que é um amor que está corrompido, um amor que está distorcido. Ele ama de um modo marcado por uma força que não é uma força só da conservação e da construção, mas é uma força também da violência, da autoafirmação, da agressão, que pensa em si mesmo antes de pensar no outro. Ele protege os filhos, a família, mas ele faz isso através da pressão, através da agressividade. Ele deseja o bem, mas acredita que o bem se alcança pela imposição da vontade dele. Já a mãe encarna o caminho da graça. Ela é leve, contemplativa, sensível à beleza, aberta à transcendência. Mas é essencial também perceber que a mãe tem que ela não é feita de nuvem. Ela também tem uma densidade. Ela não é uma figura etérea, sem conflito. Apesar dela ser tão leve e tão santa, digamos assim, que ela até flutua no filme. Inclusive, naquela meditação que eu dei para vocês, que eu passei para vocês do Padre Augusto Dantas, em que ele analisa o filme, ele fala dessa cena da gravitação do amor, né? Que ela é tão leve que ela flutua ali, porque ela está girando em torno do amor. E o amor nos faz flutuar, o amor nos faz tirar o pé do chão e girar em torno das coisas do alto. Mas ela tem ali o seu sofrimento. E nesse sofrimento, ela não se revolta contra Deus, mas ela o interpela. Ela conversa, ela vai dialogar com Deus. Ela sofre ali, ela tem essa ambiguidade do sentimento humano. Ela é um ser humano, né? Uma mãe que sofre a morte do filho. Ela também tem esse conflito. É isso que é importante mostrar. Que o conflito ele não é incompatível com a santidade, com o amor, com a doçura, com a leveza. Ela pergunta a Deus, onde estavas quando aconteceu isso, né? Existe uma perplexidade, uma dor que ela, em certos momentos, por mais que ela saiba que existe a providência divina, ela não encontra explicação, ou a explicação que dão para ela não cala no coração dela, porque a dor é maior. Ela não vive uma fé ingênua, ela também atravessa essa noite do questionamento, a noite de
da pergunta, a noite da dor. E, no entanto, depois desse conflito, desse debate em si mesmo, dilacerado, ela pronuncia a entrega. I gave him to you. Ou seja, eu o entreguei a ti. Eu o entreguei. Claro que ela não entregou formalmente, ela não fez uma oblação, mas ela aceita essa perda como uma oblação, como uma entrega. Ela não recebe resposta racional, né? Mas ela escolhe confiar. Ela não assimila aquilo. Então a vizinha, aparece algumas pessoas ali tentando consolar e falar para ela, mas aquilo até que, claro que ela ouve com carinho, ela é muito acolhedora, mas a entrega, ela é uma entrega no escuro da fé, porque a fé ela tem um quê de escuridão. Ela não é a visão plena, luminosa. Essa visão é a visão beatífica do céu. Que o filme também mostra que isso vai acontecer. Não chega nessa parte, né? Então é como se fosse o limite da arte. A arte não mostra a comunhão com Deus, a beatitude definitiva, mas mostra esse prelúdio do céu, que é essa conciliação, essa reconciliação da família. A graça nela não é ausência de sofrimento, mas decisão de não permitir que o sofrimento se transforme em revolta definitiva. Ao mesmo tempo, essa mãe graciosa não tem força para impedir totalmente a dureza do pai, né? Ela sofre ao ver as humilhações que o pai faz com os filhos, mas não consegue neutralizá-las. Isso é profundamente realista. A graça não anula imediatamente as más inclinações da natureza, a natureza ferida ao seu redor. Ela não tem poder de controle absoluto. Ela oferece outra tonalidade. O que ela busca fazer? Ela busca compensar. Então, quando o pai viaja, ela busca ser essa presença luminosa para os filhos. E até a gente pode ver assim que ela não é o fato dela ser a doçura, o acolhimento, o carinho, ele não é incompatível com o limite. Então, uma das minhas cenas preferidas do filme, porque eu gosto de enraizar no meu coração e ter esse modelo para mimetizar, é a cena em que o Jack tem ali 1 ano e pouquinho e ele ganha o irmãozinho, que é justamente esse irmãozinho que morre. E ele lembra, assim, na memória dele, da mãe. Ele tá andando já e a mãe tá com o bebezinho recém-nascido no colo e ele pega uma peça, um brinquedo de madeira e ele vai jogar em cima do irmão, porque claramente ele tá com ciúme, ele era filho único ali, chega o irmão e ele vai jogar. E a mãe olha para ele com carinho, mas com firmeza e fala: "No". E esse não tem tanto amor, tanto carinho e tanta confiança que não é nada que humilhe, mas é algo que coloca limite na maldade do outro. A graça precisa colocar limite na nossa maldade. Ela precisa reprimir o que a gente tem de ruim. E é muito bonito quando isso acontece com toda essa doçura na figura da mãe. E isso serve para a gente ter esse modelo mimético mesmo, de nós sermos essa luz, mas uma luz que sabe colocar limite na treva do outro. Isso torna o filme mais verdadeiro. A família não é dividida, né, entre um vilão e uma santa, mas entre duas formas de buscar o bem, ambas limitadas, mas que uma tem mais força que a outra, mais força no sentido espiritual mesmo. E essa complementariedade, ela aparece reconciliada ali naquela cena da praia. Eles estão juntos de mãos dadas. A gente não sabe como é que esse casal se encaminha. A gente sabe que ela sofre muito com a violência do marido, que eles têm brigas, mas eles aparecem reconciliados ali. E às vezes num relacionamento, numa família, uma pessoa vai ser a responsável por trazer a doçura mesmo pro lar, de ser essa face luminosa, e ela tem essa função na vida do cônjuge. É claro que o ideal é que eles vão se transfigurando e ao longo da vida já consigam experimentar esse céu na terra. Mas esse sacrifício da graça pela natureza é a isso que a graça se propõe. E quando a gente consegue olhar com esse olhar artístico, contemplativo, dá mais força, mais sentido, mais significado. É nesse ambiente, então, que o Jack cresce. E aqui entramos na dimensão psicológica do filme. A criança, ela não aprende por uma análise conceitual. Então, por mais que a gente chegasse, se essa criança fosse fazer terapia, ou se a mãe fosse uma intelectual, tipo, eu sentaria com meus filhos e tentaria explicar isso à medida que eles fossem crescendo, da tendência mais à violência do pai, mas que no fundo ele é amoroso, mas que ele não tem o equilíbrio. Enfim, a gente tentaria ajudar essa criança por meio de uma explicação conceitual ali.
né? É isso que a terapia faz muitas vezes. Mas, independente disso, o que realmente fica e aquilo que vai conformando a alma são as associações afetivas. Ou seja, é o clima, é a atmosfera, é o tom de voz, é a maneira como você é repreendido, se você tem momentos de leveza, de carinho, é a maneira como você é corrigido, é a maneira como você é exortado a fazer o bem, é a sua coerência de vida. O menino reconhece que o pai tem muitas incoerências. Ele fala uma coisa, mas ele faz outra. Ele fala pra gente não colocar o cotovelo na mesa, mas ele come totalmente com o cotovelo, pegando. Então, ele fala de honestidade, mas ele não é tão honesto assim. O filho vai percebendo essas ambiguidades. Isso vai sendo muito ruim para ele, né? Algo que vai marcando de uma maneira muito negativa. Então, ele não tem a lucidez para pensar, olha, meu pai é exigente porque ele teve frustrações pessoais, porque ele não quer que a gente passe pelo que ele passou, porque ele não soube lidar com isso de uma maneira boa, eu tenho que ser compassivo e não. Não, a criança sente. Se o carinho do pai vem acompanhado de tensão, se a aprovação de uma atitude depende do seu desempenho e se você precisa ser aprovado e validado sempre se você é eficaz e tem um bom desempenho, e o seu erro gera humilhação, desaprovação, isso vai criando um abalo na autoestima. O cérebro infantil ele vai começar a associar amor e medo. Não porque o pai não ame, mas porque a experiência concreta do amor está atravessada pela ameaça, pela agressividade, pela tensão. E isso vai formando um mapa interior. O amor é algo que precisa ser merecido. A autoridade é algo que intimida, que humilha, que oprime. O afeto ele pode desaparecer se eu falhar. Então, se eu falhar, eu vou frustrar. E aquele amor, ele não é incondicional. Ele é dependente do meu sucesso. Essas associações, elas não são decididas racionalmente. Elas se sedimentam pela repetição. Então, é esse padrão que vai gerando essa fixação e esse condicionamento afetivo. Não é um evento isolado, né? Não foi uma vez que a gente extrapolou, que a gente deu uma palmada, mas é essa constância. Então, quando a gente erra, a gente pode voltar atrás, pedir desculpa, reparar, procurar ser carinhoso, mas a constante do clima, do ambiente da casa é o que vai formar esse padrão. O pai compara os filhos, ele corrige com dureza, ele exige uma excelência. Se a gente for pensar isso pontualmente, isoladamente, não é destrutivo, mas na maneira como é feita no filme, vai criando essa atmosfera de tensão. E o Jack passa a desejar a aprovação do pai, ao mesmo tempo se ressente dele. Então ele começa a viver essa ambivalência do amor e do ódio. Ele ama o pai, mas o teme. Admira, mas o odeia. Essa ambivalência é o núcleo psicológico mais profundo do filme. Ao mesmo tempo, ele começa a experimentar ainda mais, algo mais perturbador, porque ele começa a descobrir dentro dele as mesmas inclinações que ele critica no pai. É quando a gente começa a descobrir que a gente reproduz esses padrões. Por quê? Porque a gente também tem esse sêmen da maldade, esse sêmen da inclinação para o mal dentro de nós. Então, ele sente inveja do irmão, sente ciúme, ele testa o poder, ele machuca o dedo do irmão numa arma, ele comete aquele pequeno furto, ele entra na casa de uma mulher, ele pega, ele entra, pega um sutiã, sai correndo, esconde pelo prazer da transgressão, né? Ele vive essa questão da adrenalina da transgressão, de fazer algo escondido. E aquela citação de Romanos a que nós já nos referimos, né? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. O conflito ele não está apenas fora, na pedagogia paterna, né? Ele está dentro. Ele começa a viver e entender que ele tem os mesmos conflitos. O Jack quer ser bom. Ele admira a pureza da mãe. Ele tem uma veneração ali pela figura materna, que aparece sempre muito luminosa. Ele sempre lembra de momentos bons em que a mãe sofre pelo sofrimento dos filhos, em que a mãe é leve, aceita brincar, pisar na cama com os filhos, brinca de mangueira, ri com eles. Mas é como se fosse assim, eu queria ser como a minha mãe, eu admiro a minha mãe, mas eu sou como meu pai. Ele sente, ele sente prazer e culpa na transgressão. E essa culpa, ela é o signo, o sinal da consciência moral. Ela revela que a natureza não foi totalmente destruída. Se ela estivesse totalmente corrompida,
ela não sofreria por ter feito mal, né? Então, nesse sentido, o pai, ele funciona quase como uma figura da lei. Porque o que é a figura da lei? Que São Paulo diz que a gente não pode viver sob a égide da lei. Porque a lei indica o que é certo, exige disciplina, aponta o erro, ela é boa, mas ela não cura o coração dividido, ela não gera automaticamente a conversão do coração. E você pode começar a ter padrões de comportamento farisaicos que não se sustentam, porque a inclinação para o mal vai fazer com que você acabe vivendo de uma maneira incoerente, sem unidade de vida, que é o que acontece com os fariseus, como Jesus mostra o tempo inteiro nos evangelhos, né? Que vocês colocam um fardo pesado no ombro dos outros e não conseguem sustentar. É isso que a lei faz. E é essa a transformação e a transfiguração da lei que Cristo pretende fazer. Ele não abole a lei, ele interioriza pela ação da graça. A dureza, a lei, a força, ela não elimina a inclinação ao mal. Ao contrário, pode às vezes até acentuar. Então, Jack, ele interioriza o pai. Essa voz exigente se torna sua voz interior. E são assim que nascem esses padrões emocionais que atravessam a vida adulta. E por que nós repetimos esses padrões, né? Que é o tema da aula. Depois de 50 minutos eu vou chegar no tema da aula. Mas vocês entendem que todo esse preâmbulo é necessário. Até porque o filme ele nos permite refletir sobre coisas muito mais profundas que vão fazer com que a gente tenha esse destacamento reflexivo da realidade para a gente ir aprendendo a transformar algumas coisas na nossa vida. Bom, o primeiro amor é formativo. A maneira como nós experimentamos o amor na primeira infância se torna a nossa referência. Mesmo que aquilo tenha sido atravessado por tensão, ele é familiar, ele é constitutivo. O familiar dá a sensação de segurança. A gente aprende que aquilo, a gente sobrevive, que aquilo é uma maneira como a gente pode sobreviver na realidade. E mesmo que seja tenso, que seja contraditório, que seja ambivalente, a gente sabe que aquele padrão é um padrão que permitiu a gente chegar na vida adulta. Muitas vezes nós repetimos não porque queremos sofrer, não existe esse desejo inconsciente do sofrimento, de se enraizar nisso, mas porque nós queremos reencontrar o que nós reconhecemos como amor, ainda que esse amor tenha sido imperfeito. Há também uma coisa mais profunda, que é a ideia de que se eu romper com esse padrão, eu estou traindo a minha própria história. Tornar-se diferente do pai pode soar como um abandono do vínculo, pode ser algo como um parricídio, como essa morte simbólica do pai. Por isso, essa repetição também é uma forma inconsciente de lealdade. No Jack adulto, nós vemos o resultado dessa formação. Ele é bem-sucedido, mas ele é frio. Então, é como se fosse, ele conseguiu ter sucesso que o pai queria que ele tivesse, mas ele é frio. Ele mora no mundo de vidro, de aço, vertical e impessoal. Ele torna-se aquilo que o pai valoriza, eficiência, força, conquista, mas ele sente um vazio grande. E a morte do irmão aparece como aquele acontecimento eixo de desestabilização definitiva do sistema em que ele vivia. Esse sofrimento que rompe a ilusão de controle tanto do pai quanto do filho. O pai acreditava dominar o mundo pela força e ele reconhece a sua fragilidade. Então é quando o pai começa a mostrar arrependimento. Ele mostra para a mãe: poxa, eu não pedi desculpa por ele naquela vez que ele estava tocando piano e eu repreendi porque ele estava passando as páginas muito rapidamente e eu repreendi com tanta força que ele próprio deu um soco no seu rosto. E ele não pediu desculpa por isso. Então o pai começa a se culpar e ter ressentimento pelo passado. Ele confessa também que queria ser amado porque tinha medo de não ser nada. E essa imagem rígida o humaniza, né? Então ele começa a assumir as suas vulnerabilidades. E esse momento, quando o Jack faz essa volta e começa a dar força para esses momentos em que o pai assume sua vulnerabilidade, assume que essa natureza não é uma natureza que é pura força, mas que é uma natureza quebradiça, isso é decisivo para a sua libertação. A redenção, ela não acontece porque o pai muda no passado. E aqui está a chave da aula para que a gente possa ter uma lição disso. Então, a gente não vai conseguir mudar o passado, mas a gente pode mudar a nossa reinterpretação do passado. Hoje que nós temos ferramentas afetivas para ver o quanto os nossos pais tiveram desafios, o quanto é difícil ser pai, o quanto é difícil ser mãe, ser esposa, ter que sustentar uma família, ter que buscar virtudes que muitas vezes nós não aprendemos,
ter uma coerência religiosa, porque a tentação ela é grande. Então, procurar ressignificar essa fragilidade dos nossos pais, porque falharam naturalmente. E a gente vai querer que os nossos filhos tenham paciência com os nossos erros. Então, uma maneira é a gente ter paciência com o erro dos nossos pais. Reconhecer, né, que os nossos pais, eles foram feridos, mas também nos amaram da maneira como puderam. Então o Jack ele reconhece que o pai era limitado e não um psicopata, né? Não demoníaco. Ele aceita que herdou do pai a sua força, mas também herdou a sua dureza. Então essa cena da praia, né, não é esse céu teológico literal, é uma imagem da memória reconciliada, sem acusação, sem competição, em que a mãe entrega o filho a Deus, em que o pai é olhado sem medo, em que o pai abraça o filho, em que o irmão morto ele é reinserido na história da família. A natureza purificada. O filme sugere que entre a natureza e a graça exige uma liberdade que demanda reflexão, que demanda reconciliação. A graça, para ela agir, ela precisa encontrar uma natureza disposta. O Jack não está condenado a repetir o pai. Ele pode integrar força e ternura, integrar em si a complementaridade dos pais. Ele pode conservar disciplina sem reproduzir a humilhação. Ele pode manter a ambição sem insistir na rivalidade. Essa integração é a verdadeira maturidade. E todo mundo precisa passar por isso. Porque até quem teve os pais, entre aspas, muito perfeitos, precisa se libertar da imagem dos pais perfeitos para você trilhar o seu próprio caminho. A Árvore da Vida, portanto, não é um filme sobre trauma, nem apenas sobre sofrimento. Mas é um filme sobre o sentido da transmissão, sobre aquilo que passa de geração em geração, sobre a construção de história dentro de um plano maior e de um plano maior dentro da nossa própria história, sobre essa possibilidade de interromper uma cadeia, considerando um sentido que é o sentido da graça que atravessa a história. A mãe, com toda a sua fragilidade, introduz na cadeia da repetição um elemento novo, a confiança. Ela não controla o mal, mas não o multiplica. Ela sofre, questiona, vacila, mas entrega. E essa entrega cria um espaço para que o filho um dia também escolha integrar em vez de repetir. Portanto, talvez o mais decisivo para compreender o filme, nessa primeira vez que o vemos, ou se vocês já assistiram mais de uma vez, mas ter esse olhar mais filosófico, é permitir que a nossa experiência estética refine o nosso modo de olhar a nossa própria vida. E processar, tentar viver essa espécie de deslocamento interior, esse afastamento do cotidiano, em que a gente está muito arraigado em só reagir, só fazer as coisas. Depois de atravessarmos, né, a tensão entre a natureza e a graça, a ambivalência e complementaridade dos pais, o conflito do filho, a possibilidade de reconciliação pela memória, a gente deve se fazer uma pergunta, né? Que tipos de cena eu estou compondo na minha própria casa? Como é o filme da minha vida? O Melick filma a vida de uma família absolutamente comum. Um quintal, uma rua de bairro, uma família simples, com uma mesa simples, que há alguma beleza, uma delicadeza colocada pela mãe ali. Crianças correndo, uma mãe que organiza a casa, um pai que retorna do trabalho, que é despedido, que tem que se mudar. Nada ali é extraordinário no sentido de espetacular. No entanto, sob o olhar do artista, tudo adquire densidade, espessura, né? Uma textura. A luz que atravessa a janela é um gesto de um toque no ombro, é o pezinho da criança, o modo como alguém se inclina para ouvir um filho, a brincadeira com a mangueira no quintal. Esses detalhes que na pressa do cotidiano passariam despercebidos tornam-se portadores de significado. E a gente pode pensar, qual é a atmosfera afetiva que está atravessando os meus filhos, o meu marido e a mim mesma nesse momento? O diretor ele não inventa outra realidade, uma realidade escalafabética, né? Ele revela a grandeza escondida nesta, que é a sua, que é a minha. É exatamente esse olhar artístico que podemos aprender a cultivar, sem enfeitar artificialmente a vida, mas reconhecê-la como matéria nobre. Cada dia é feito de pequenas sequências que, repetidas, se transformam em memória constitutiva.
Por isso é importante ter atenção no modo de corrigir, o modo de pedir desculpas, o modo de atravessar um conflito, o momento de silenciar, o momento de brincar, um modo de encerrar o dia e de recomeçá-lo. Essas escolhas aparentemente pequenas sedimentam o imaginário, o ambiente afetivo dos nossos filhos e moldam a experiência de casamento que dão sentido para a nossa vida. Se a criança aprende por associação, então é preciso deliberadamente associar amor com segurança, autoridade com respeito, disciplina com esperança, com confiança, com afirmação. Se o erro sempre vier acompanhado de humilhação, de desespero, de uma hiperreação, ele aprenderá que falhar ameaça não apenas o vínculo, como a própria dignidade e o valor dele. Se ao contrário, essa correção vier com apoio, com firmeza serena, com reafirmação do amor, a criança aprende que os limites são expressão do cuidado. Não é o discurso que forma, gente. Não é essa análise explicativa, mesmo que a criança frequente uma terapia. É esse clima repetido. Se você levar a criança para terapia e você não muda o clima, não muda a atmosfera de casa, a terapia ela vai ser um pouco sempre apagar o incêndio que foi formado dentro de casa. Por isso que eu gosto de ter nessa mãe mais uma das figuras inspiradoras que a gente traz aqui na comunidade desse eixo cultural, né? É um modelo mimético, para que a gente tenha como referência essa atitude interior que ela escolhe cultivar, mesmo em meio à dor. Ela não é ingênua, ela questiona a Deus, ela conversa com Deus, ela pergunta onde estava Deus quando a perda aconteceu. E São José Maria, quando ele perdeu a mãe e ele estava no retiro, pregando retiro para sacerdotes, ele foi reclamar com Deus. Ele falou: poxa, Senhor, eu estou aqui cuidando dos teus filhos. Como o Senhor me tira minha mãe nesse momento? Minha mãe era tão útil para a obra. Eu queria ter estado lá, eu entreguei ela a ti, eu jamais imaginei que isso fosse acontecer. E depois ele volta e fala assim: que tonteria, ou seja, que besteira, o que eu tenho que te perguntar? É como se fosse isso, essa mãe que fala: onde eu estava quando tu lançaste os fundamentos da terra, Senhor? Ela não tem força suficiente para impedir todas as agressões do pai, mas ela decide não transformar a sua própria ferida em fonte de amargura, em fonte de ferida em casa. Ela não permite que a tristeza se torne o tom dominante da casa e procura iluminar os filhos com seu modo de ser. Imitar essa doçura não significa ser passiva ou frágil, mas escolher uma tonalidade afetiva diferente. Significa que diante da dureza eu posso responder com firmeza, sem aspereza, que é aquela cena do no pro Jack, né? Diante do erro posso responder com correção, sem humilhação. Diante da frustração, eu posso evitar que essa frustração ela se converta em descarga sobre os que eu amo. Quantas vezes eu já vi mulheres que estão passando por dificuldades no casamento e que a casa está um caos por causa da briga do casal, e em vez de ela preservar os filhos, pelo menos na parte que cabe a ela se vinga ainda mais nos filhos. Ela descarrega sobre os filhos a frustração que ela tem no casamento. Essa escolha repetida, reiterada, cria uma atmosfera que será lembrada e que depois pode ser aquele refúgio da memória, refúgio da lembrança de uma criança que cresça com uma ferida afetiva. Construir memórias leves não é criar uma infância perfeita, mas permitir que os nossos filhos, quando recordarem o passado, também encontrem riso, acolhimento, calor, ternura, a mesma sensação de que eram vistos com benevolência, mesmo quando erravam. Permitindo que o marido, ao revisitar os anos do casamento, também não recorde apenas das tensões inevitáveis, mas do ambiente de respeito e parceria que sustentou os dias, o cotidiano, mesmo nas dificuldades financeiras, nas frustrações profissionais. Há algo muito criativo nesse modo que ela tem de viver a vida. É a escolha da liberdade entre a natureza e a graça. E assim como o diretor escolhe a luz e o enquadramento, nós escolhemos o nosso tom de voz, o tempo da escuta, a maneira de reagir a cada imprevisto. Isso
que ele faz, né, transformando uma rua simples, uma tomada, uma brincadeira e uma imagem bela, carregada de significado, nós podemos fazer na nossa casa, transformando um jantar comum em uma lembrança fundadora. Como na minha aula com a Patrícia, arquiteta, uma coisa que ela falou e que me marcou muito, criar pequenas cenas do cotidiano, em que você coloca uma luz em determinado lugar porque você quer que, de alguma forma, aquilo seja o foco da atenção da família. A árvore da vida nos ensina que a vida ordinária contém grandeza e que o que a revela é o olhar atento e uma decisão consciente. Que existe um intervalo para a ação da liberdade entre a repetição automática daquilo que recebemos e a oferta de algo já purificado. E é nesse intervalo que se decide a herança afetiva que deixaremos. Então, meninas, é isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês, se não gostaram do filme agora, consigam valorizar um pouco mais, porque é uma bela obra de arte. E se estiverem dispostas, reverem o filme com todo esse olhar, porque vale a pena. E eu chego a afirmar para vocês que, por essa segunda vez que eu vi o filme, ele se tornou um dos filmes preferidos da minha vida. Então, um grande beijo, fiquem com Deus.